Olá, família Igreja da Cidade. Uma honra estar com você nesse tempo de célula, nosso estudo aí. As nossas conversas com profetas têm sido fantásticas, tem muito crescimento, muito testemunho, muita bênção de Deus. E a gente chegou no momento de ter uma conversa com o profeta Zacarias. O profeta Zacarias é um profeta do tempo mais ou menos contemporâneo do profeta Ageu. O povo estava exilado na Babilônia, o ano 520 aproximadamente do rei Dario. Foi nessa época que ele começou a profetizar e a sua abordagem tem muito a ver com as promessas de Deus, o cumprimento dessas promessas e a postura e o posicionamento que o povo precisava ter para viver tudo que Deus tem. A gente começa lendo Zacarias 8, versículo 8. Eu os trarei de volta para que habitem em Jerusalém. Serão meu povo e eu serei o Deus deles, com fidelidade e justiça. É lindo saber quanto o Senhor nos ama. Essas palavras, promessas aplicadas ao povo de Israel, elas também se aplicam a nós no contexto da nova aliança, principalmente na perspectiva de quanto Deus nos ama e insiste em ser fiel às suas promessas, em nos buscar, nos resgatar, para nos conectar com Ele. É claro que nós agora temos como alvo a Jerusalém celestial e não mais essa Jerusalém física aqui, mas certamente o amor de Deus, a maneira como Ele quer nos abraçar e quer manifestar esse amor é a mesma. O Senhor te ama poderosamente. E a gente vai aprendendo com o profeta Zacarias algumas lições importantes de como ouvir a voz de Deus e nos posicionarmos. Isso vai ajudar bastante a você, a mim e a toda a nossa família a reconhecermos o nosso posicionamento, a nossa postura, para que possamos honrar e glorificar esse Deus que nos ama tanto. Então, separamos aqui alguns princípios interessantes que a gente aprende com a leitura de todo o livro do profeta Zacarias e vamos distribuir aí ao longo de 3 pontos específicos para o nosso crescimento, edificação, exortação, e a gente vai junto aqui. A primeira verdade que eu gosto de destacar, e a gente separou aqui para destacar com você, é obedeça à voz de Deus. Quem me conhece sabe que eu tenho uma frase que os adolescentes até tremem quando escutam aí. Se você não sabe, eu sou pastor de adolescentes da nossa igreja, e eu digo que quem obedece está certo sempre. E eles têm que obedecer pai e mãe, que é uma forma clara de honrar o pai e a mãe, e a gente tem que obedecer a Deus sempre. Então eu digo e vou repetir para você, obedeça à voz de Deus. Capítulo 6, verso 15, diz assim o profeta Zacarias: gente de longe virá ajudar a construir o templo do Senhor, e então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Isso só acontecerá se vocês obedecerem fielmente à voz do Senhor, o seu Deus. Então tem um condicional para essa promessa. Sabe, as pessoas cantam sobre promessa, fecham os olhos, adoram, celebram com alegria, mas elas se esquecem dos condicionais. Deus é fiel, e é fiel especialmente à sua própria palavra. E ele deixa claro aqui, através do profeta Zacarias, que foi boca de Deus para aquele povo naquela época, e é boca de Deus para nós também, se obedecerem fielmente. Vivemos dias em que obedecer a Deus tem sido cada vez mais um desafio. Uma sociedade hedonista, comodista, individualista, em que a ditadura do estar bem, do se sentir bem, tem empurrado as pessoas para uma condição de deixar Deus em segundo plano, ou até de fora da sua equação, do seu comportamento, da sua postura de vida. Então, assim, a dica para você é: não tenha dúvida, mergulhe na palavra de Deus, ouça o que Deus tem a dizer a respeito de cada situação e decida ou posicione-se como Deus espera, como a Bíblia orienta. Existe sim direção de Deus e voz de Deus e resposta de Deus para as nossas dificuldades do cotidiano. O nosso processo de tomada de decisão precisa ouvir a voz de Deus, precisa considerar em primeiro lugar a voz de Deus. É basicamente sobre isso que aquele povo ouviu e a gente também, para poder experimentar mesmo um cumprimento da vontade de Deus, a gente precisa
ouvir e obedecer. Eu gosto de pensar que as pessoas têm muita dificuldade de perceber o valor da voz de Deus. E aqui o profeta deixa bem claro, se obedecerem fielmente. Então, tem muita coisa que Deus quer fazer na sua vida, mas depende mais de você do que dele. Obedeça à voz de Deus. Outro princípio importante é escolha a compaixão. Zacarias nos lembra que o cristianismo é sobre ser parte, não é algo isolado, não promove a gente para um isolamento, para uma exclusividade, para uma individualidade absoluta. Eu gosto de pensar e até brincar um pouco com as pessoas de dizer que a salvação é pessoal e não individual. A diferença é que a gente vai viver em comunhão uns com os outros na eternidade. É cada um com Deus, mas é todo mundo participando da mesma mesa, a mesa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Vamos ler Zacarias 7, 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos, administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. É lindo perceber que o cristianismo e que a fé cristã, que andar com Deus, que ouvir a Deus, empurra a gente para olhar para o próximo. A gente aprende que se não consegue amar o próximo a quem vê, como vai amar a Deus a quem não vê? Lembra do mestre ensinando a gente sobre isso? Zacarias já está profetizando esse tipo de abordagem. A maneira como a palavra de Deus mostra o cuidado com o outro, se importar com o outro, inspira, em especial nessa época, enquanto Daniel estava lá aconselhando o rei Dario, por exemplo, e a gente vai ter a raiz dos direitos humanos via Ciro, o persa, sabe? Lembra bastante os ensinamentos da lei sobre tratar bem o órfão, a viúva, o estrangeiro. E esses princípios de compaixão, eles precisam nos acompanhar. A gente está numa época do ano em especial, aí, época de festas, em que normalmente nos lembramos dos outros, mas a gente, como cristão, tem como missão lembrar um do outro o tempo todo. Tanto os domésticos da fé, quanto aqueles que vão conhecer a Jesus por causa do amor que temos uns pelos outros. Então, eu gosto da ideia de que a compaixão, ela nos move. Jesus não curava as pessoas com uma mera demonstração de poder. Embora ele seja mesmo todo-poderoso, Jesus tinha compaixão. Jesus se importava com a dor de cada um e se comprometia com a sua cura, com a transformação. É lindo ver, a gente lê os evangelhos e vê o mestre, e tendo visto a multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Eu quero dizer para você, compaixão é não simplesmente sentir a dor do outro como uma empatia. A compaixão é se comprometer com a transformação de uma realidade. Que você possa demonstrar compaixão como Jesus demonstrava. A gente tem o mestre como professor e uma palavra profética de exortação nesse sentido. O cristianismo é para todos os que quiserem, para todos os que realmente receberem a Jesus e o reconhecerem como Filho de Deus. E é a nossa missão levar isso para todo mundo. A terceira verdade, o terceiro princípio que a gente aprende e que a gente decidiu destacar aqui na vida do profeta Zacarias, no livro em especial, que ele escreve de forma tão poderosa e relevante, confie nas promessas de Deus. Zacarias 8,6 diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, mesmo que pareça impossível para o remanescente desse povo naquela época, será impossível para mim? Declara o Senhor dos Exércitos. É lindo imaginar que o próprio Deus coloca o poder dele à prova. Ele fala, olha, pode ser impossível para aquele povo naquela época. Eu tenho alguns impossíveis na minha vida, vividos a cada época. E para Deus eles foram transformados em testemunhos extraordinários de como ele se importa comigo, como ele cumpre as suas promessas. Estou aqui até me confundindo, emocionado aqui, de me lembrar o
tanto de impossíveis que o Senhor transformou em testemunho da minha vida. Então, confie nas promessas de Deus. Não tem nada impossível para o nosso Deus. Ele decidiu nos abençoar e nos amar, e o seu amor é irresistível. A sua graça também é irresistível, intransponível, e a gente pode sentir mesmo o quanto ele nos ama através das suas realizações e feitos. Então, confie nas promessas. Se ainda não aconteceu, eu quero declarar sobre a sua vida que todas as promessas que Deus fez, elas ainda estão no prazo de validade e o Senhor vai cumprir. Nessa perspectiva, a gente já caminha para a nossa conclusão. Então, a gente aprendeu aqui 3 princípios muito importantes. Obedeça à voz de Deus, escolha compaixão e confie nas promessas de Deus. Leia também de forma muito tranquila aí o livro do profeta Zacarias, um livro contemporâneo, também tem só 2 capítulos, é o livro do profeta Ageu, vai te deixar bem contextualizado. Deus tem um recado, ele é dito de formas diferentes, por profetas diferentes, mas o objetivo é o mesmo, trazer o povo para perto, dizer para o povo que o povo é muito amado. Então, eu te dou essas 2 dicas aí de leitura. No seu tempo de oração, peça mesmo o Espírito Santo para mostrar quais são as prioridades nas promessas de Deus para a sua vida, que você precisa se posicionar e viver isso. Não deixe de orar, não deixe de ir para a cadeira do milagre com fé, crendo que Deus é fiel e vai cumprir aí muita promessa. E de uma forma legal para a gente aplicar isso é, de verdade, anotar as promessas específicas e persegui-las com ousadia, com sabedoria e com fé, crendo que o Senhor vai cumprir cada promessa que tem para nós. E se você está com a gente e ainda não tem uma célula, deixa a gente saber. Manda e-mail para o querocélula@igrejadacidade.org.br. Certamente a gente vai te incluir em alguma célula da nossa família, do seu perfil. Deus te abençoe muito e um forte abraço.